Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos que vai estar assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome do Eterno. Queridos, nessa oportunidade eu quero trazer uma palavra para nós meditarmos, que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. O capítulo é o capítulo 4 e o verso é o de número 13. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diz assim: quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Versículo 13, uma vez mais, vou fazer leitura. O apóstolo Paulo escreve dizendo: quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Glória ao nome de Jesus. Queridos, essa epístola é a última epístola que o apóstolo Paulo escreve, endereçada a Timóteo, seu filho na fé. O capítulo 4, o versículo 6, nós conseguimos perceber e entender que o apóstolo Paulo sabe que a sua carreira vai findar. Não é a carreira do evangelho, mas a sua carreira vai findar. E Paulo sabe que já está próximo, da sua carreira findar. Então ele está preso dentro de uma prisão e começa a escrever para Timóteo, não é isso? Ele vai expressar o que ele está querendo, e um dos querer dele era ver Timóteo, que Timóteo fosse até diante dele. Não é isso? Dentro desse capítulo 4, versículo 6, ele deixa bem claro que o seu sangue será derramado por aspersão de sacrifício e que o tempo da sua partida está próximo, não é isso? Só, irmãos, que ao meditar nesse capítulo 4, nós percebemos aqui algo que me chamou bastante atenção, a qual no versículo que nós fizemos leitura. No versículo que nós fizemos leitura, você percebe, entende, que há um homem aqui com um desejo muito grande, de crescer em conhecimento, de estar meditando na palavra de Deus. E isso me deixa alegre, e nós devemos tomar isso como exemplo para a nossa vida. Nós devemos praticar o que o apóstolo Paulo estava querendo aqui. No versículo 13, ele diz assim para Timóteo, porque ele deseja ver Timóteo, e ele chama Timóteo para vir diante dele. Ele diz assim: quando tu vier, tu traz a capa, né? A capa, ela serve para proteger do frio, não é isso? Possivelmente o apóstolo Paulo, naquela cela fria, segundo Hernandes Lopes, diz que aquela era uma cela fria, aguacenta. Então o apóstolo Paulo possivelmente está sentindo frio e ele pede para Timóteo trazer a capa. E aí ele diz: e traga também os livros, os livros. Alguns estudiosos vão dizer que eram livros que Paulo queria meditar. Então, nós podemos observar aqui o desejo que Paulo tem em meditar, em buscar conhecimento. Que isso é louvável, e bem-aventurados são as pessoas que fazem isso. Porque nós, como servo de Deus, nós não podemos relaxar, nós não podemos estagnar, não. Cada dia que o eterno Deus nos proporcionar estarmos com vida aqui, nós devemos cada dia mais procurar, buscar conhecimento da pessoa dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, escute, não seja ignorante, igual muitas pessoas por aí. Não seja ignorante. Estude, busque conhecimento, caça meio de crescer em conhecimento cada dia mais. Conhecimento nunca é demais. Louvado seja o nome do eterno Deus. Nós podemos observar que Paulo ele tinha um desejo de aprender mais de Deus. Nós vemos aqui que Paulo ele quer meditar, louvado seja o Senhor, e nós devemos imitar isso. Nós devemos imitar isso. Aí Paulo diz assim para Timóteo no versículo 13, traz a capa, traz os livros, e ele diz, mas principalmente os pergaminhos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui entre linhas para nós entender a capa traz, os livros também traz, mas principalmente os pergaminhos. Paulo está dizendo assim, pode até faltar a capa, pode até faltar os livros, mas o pergaminho não pode faltar, porque ele é principal em nossa vida. E esses pergaminhos são o quê, pregador? Esses pergaminhos aqui é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Então você vê que mesmo Paulo sabendo que vai partir, ele tem um desejo muito grande de estar conectado com Deus por intermédio da sua palavra, de estar meditando, não é isso? E isso não pode faltar em nossa vida, querido. Se você não tem um desejo de estar meditando na palavra de Deus cada dia mais, ore a Deus, peça para Deus, Senhor, faça com que meu coração venha arder em te conhecer mais e mais, estudando a tua palavra. Por quê? Por que nós devemos estar meditando na palavra de Deus, que tem que ser algo que é primordial em nossa vida? Por que nós devemos estar meditando? Porque se nós não meditarmos, querido, nós seremos um prato cheios para o diabo nos ludibriar. É essa palavra aqui que nos esclarece como devemos viver, como devemos nos comportar. É esta palavra aqui que nos mostra o que Deus tem preparado para nós. É essa palavra que é o alimento para a minha alma, para o meu espírito, e para o seu espírito e para a sua alma. Então não despreze, estude, medite na palavra de Deus. Cresça em conhecimento cada dia mais. Cresça em graça. Nós temos uma recomendação bíblica, não é isso? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer tanto em graça como conhecimento. Não despreze. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos dando aqui um exemplo, que mesmo ele sabendo que vai partir, que a sua carreira vai findar, mas ele fala para Timóteo, traz os livros e traz principalmente os pergaminhos, dando-nos a entender que ele queria estar meditando, ele queria, estar buscando mais conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze conhecimento. Estude a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus.